fazia o seu grito icônico. Só que, na verdade, o que acontecia era isso aqui. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo tem um segredo que acabou com a vida de centenas de crianças, apesar de ter feito parte da infância de muita gente. Eles eram dinossauros de plástico, que quando você colocava na água, inchavam e ficavam gigantes. O problema é que quando as crianças engoliam o brinquedo, a mesma coisa acontecia. E eles cresciam dentro do estômago. E criança nunca engole nada, né? Então não teve problema. Outro brinquedo assassino eram as Sky Dancers. Elas giravam super rápido e saíam voando. O problema é que elas não tinham nenhum mecanismo de segurança. E as suas asas conseguiam cortar qualquer coisa que cruzasse o seu caminho, incluindo olhos infantis. Por fim, essa é a Barbie patinadora. Ela tinha patins que funcionavam de verdade e, inclusive, soltavam faíscas quando você andava rápido. O problema? Eles colocaram um isqueiro real no pé da boneca pra gerar essa faísca. Criança com fogo não dá muito certo. Também foi banido. Brinquedos que foram banidos. Em 1990, os Teletubbies lançaram um boneco do Teletubby vermelho, que quando você apertava dizia frases como te amo ou vamos brincar. Só que tinham algumas outras frases que eram um pouco estranhas, como roube ou morda minha bunda. Foi banido por motivos óbvios. Em 1965, a Barbie lançou a Barbie Festa do Pijama, que vinha com um roupão, uma balança e um livro, cujo título era Como Perder Peso. E o único conselho escrito nele era não coma. Também foi banida, graças a Deus. Em 2007, o CSI lançou um kit de análise de impressões digitais. Um brinquedo bem tecnológico que simulava investigação. Com um pó que te deixava realmente analisar as impressões. O problema? Esse pó tinha uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Também foi banido. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o filme do Tarzan, tiveram a ideia de lançar um boneco dele. O problema? Que quando você apertava um botão, ele fazia esse movimento esquisitíssimo com o braço. A ideia é que isso simulasse ele pegando em um cipó. Mas claramente não deu certo e ele foi banido. Nos anos 90, a Marvel lançou um boneco do Justiceiro. Só que eles resolveram colocar a arma no pior lugar possível. E a pior parte é que ele se transformava e ficava ainda pior. Quem teve essa ideia? Comprar garrafas temáticas é uma ótima forma de fazer crianças tomarem mais água, né? A menos que a garrafa seja igual essa do Buzz. Nos anos 2000, lançaram um pirulito do Jar Jar Binks de Star Wars, em que você precisava beijar ele de língua pra comer o pirulito. Também foi banido. Por fim, com o lançamento de Wicked no ano passado, também lançaram algumas bonecas temáticas. E com os brinquedos, tava tudo bem. O problema foi a embalagem. O link que estava impresso na caixa, ao invés de te levar pro site do brinquedo, te levava para um site de entretenimento adulto. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava para controlar a velocidade, nem para onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que foram banidos. Essa é a fada voadora, que tinha hélices que faziam ela voar bem alto. Só que não dava pra controlar a velocidade, nem pra onde ela ia. Resultado, batia no olho, dente, cara, puxava cabelo, além de elas se auto-eliminarem às vezes. Esse brinquedo era um laboratório de química, para as crianças brincarem de cientista. O que poderia dar errado? Colocaram material radioativo de verdade, que eles obviamente enfiaram na boca. Deixou muita gente doente e foi banido. Essa é a vassoura de Harry Potter, feita pra você colocar entre as pernas e fingir que tá voando. O problema? Acharam que era uma boa ideia fazer ela vibrar intensamente. Foi banida. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2015, uma menina de 5 anos estava brincando no seu apartamento no 3º andar. Só que sem querer, ela caiu da janela do seu quarto. Os seus pais, então, desceram desesperados esperando pelo pior. Mas, incrivelmente, a pelúcia dos Minions que ela tava usando pra brincar serviu de almofada e salvou a sua vida. Um menino de 7 anos estava no carro com a sua avó quando ela desmaiou, com o pé no acelerador. O menino, então, pegou o volante e fez o carro derrapar, freando contra uma barreira de contenção. E assim conseguiu salvar a sua vida e da sua avó. E quando a polícia perguntou como ele aprendeu a fazer aquilo, ele respondeu que foi no Mario Kart.
Durante um bombardeio alemão em 1940 no país de Gales, a casa de uma menina de 2 anos foi atingida e o teto do seu quarto desabou. A mãe então correu pra resgatar a filha, mas surpreendentemente encontrou ela bem, porque a cabeça dura da sua boneca absorveu o impacto e protegeu ela. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros e uma dessas balas entrou numa casa e todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que estava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido para salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um bairro dos Estados Unidos escutou vários tiros. E uma dessas balas entrou numa casa. E todo mundo ficou morrendo de medo de ela atingir um bebê que estava dormindo. Mas no fim, ela entrou numa pelúcia de Baby Shark que estava bem na frente da criança, salvando a vida dela. Em 2017, durante uma inundação na China, a polícia precisava agir muito rápido para salvar as pessoas. Só que não tinha nenhum bote. E por isso eles foram até uma loja de brinquedos e compraram várias tartarugas infláveis. E com elas conseguiram salvar a vida de 13 pessoas que estavam se afogando. Cachorros imitando humanos. A dona pisou no lago congelado e o cachorro quis fazer igual. O dono dele machucou o pé e ele começou a imitar o jeito que ele tava andando. Que fofo. O cachorro viu ela fazendo carinho no gato e ao invés de ficar com ciúmes, tentou fazer igual. Ele tentou subir no puff igual a dona, mas faltou impulso. A dona dele gritou e ele não quis ficar de fora. Ele tava aprendendo a plantar bananeira e conseguiu ensinar o cachorro como. Família uivando unida. Camas mais bizarras. Essa é feita pros solteiros que sabem que vão continuar solteiros por um tempo. Pra quem ama sua escova de dente. Uma cama feita 100% de papelão, sustentável. Imagina dormir a noite inteira sabendo que tem só esse trequinho te segurando. Pra quem tem o sonho de ser um passarinho, quando você dorme em pé no meio da aula, nem por R$1 milhão. Cantores defendendo seus fãs. Durante um show da Billie Eilish, uma menininha tentou abraçar a cantora, mas os seguranças agarraram ela e tentaram impedir que ela chegasse perto. Só que a Billie parou o show inteiro pra ver se ela tava bem e dar um abraço nela. Quando a Ariana Grande tava cantando no palco, uma garota gritou pra ela começar a música de novo, porque ela não tava gravando. Só que a reação da Ariana foi essa. Did you just start again? I wasn't recording. Okay, are you ready? Num show da Adele, esse menino tava muito feliz e levantou pra dançar e cantar. Só que os seguranças foram até ele várias vezes pra brigar com o garoto. Até que a cantora percebeu o que tava acontecendo e fez isso aqui. What are you doing? Why are you bothering him? Could you leave him alone, please? Yes. They won't bother you again, my darling. Cápsulas do tempo esperando para serem abertas. Em 1992, a Nickelodeon enterrou uma cápsula do tempo em Orlando, na Flórida. Dentro da cápsula, eles colocaram várias coisas nostálgicas que todo mundo que cresceu vendo Nick vai lembrar. O problema é que a gente vai ter que esperar até 30 de abril de 2042 para ver o que tá dentro dela. Em 2017, um cientista polonês enterrou uma cápsula do tempo na Noruega. Dentro dela, ele colocou coisas como o DNA humano e de um rato, um celular, um meteorito e 300 tardigrados vivos. Mas ela só vai ser aberta daqui 500 mil anos para os cientistas entenderem como a gente era. Por fim, nos anos 2000, os Estados Unidos fizeram uma cápsula do tempo oficial do milênio na Casa Branca. Encheram ela de áudios importantes, documentos do governo e um bolinho, que depois eles precisaram tirar porque os ratos estavam comendo ele. Características que você não gosta, mas que em outros países te deixam lindo. Seu dente é torto? Então vá pro Japão, porque lá ter os dentes levemente desalinhados é considerado atraente. E muitas mulheres até pagam dentistas pra conseguir isso artificialmente. E se você for canhoto, vá pra França, porque em algumas regiões de lá, ser canhoto é considerado boa sorte. Aqui no Brasil, as pessoas loiras se destacam bastante. Mas se você tiver cabelo castanho e ondulado na Dinamarca, vai ser considerado muito bonito, já que a maioria da população de lá é loira. Se você sofreu bullying por ter monocelha, vá pro Tajiquistão, porque lá as sobrancelhas grossas e unidas são um símbolo de originalidade e beleza. Agora, se você é alto e magro, vá pro Reino Unido. Lá, a figura alta e esbelta é o padrão de beleza. E se você tem alguns quilinhos a mais, vai ser considerado muito bonito na Mauritânia, porque lá a gordura é um símbolo de status e dinheiro. Casa de famosos antes da fama. Olha pra essa casa e tenta adivinhar quem cresceu nela. Ela tá localizada na Baixada Santista e pertencia ao Neymar.
Foi nela que ele começou a jogar os seus primeiros jogos e hoje em dia ele mora aqui. E tem várias casas ao redor do mundo inteiro que custam na faixa de 20 milhões de reais. E essa outra casa aqui, ela fica na zona norte do Rio de Janeiro e foi onde a Anitta começou sua carreira. Hoje em dia ela tem várias propriedades luxuosas e mora numa casa gigante em Miami, além de ter uma mansão no Rio de Janeiro que custa 9 milhões de reais. Já essa casa aqui parece uma casa brasileira de classe média alta, certo? Mas na verdade ela fica em Barranquilla, na Colômbia, e foi onde cresceu a Shakira. Hoje em dia ela é multimilionária e mora nessa casa aqui. E essa aqui é a mais luxuosa dessa lista, que fica nos Estados Unidos. Essa casinha foi onde cresceu a cantora Taylor Swift, e que apesar de ser bem grande, parece bem pequenininha comparada ao lugar onde ela mora hoje em dia. Casas de famosos antes da fama. Olha pra essa casa e tenta adivinhar quem cresceu nela. Ela fica em Rosário, na Argentina, e pertencia ao Lionel Messi. Foi aí que ele jogou seus primeiros jogos. E hoje em dia a casa dele é assim. Essa casa aqui é ainda mais humilde. Você consegue imaginar de quem ela era? Ela fica em um bairro pobre da Ilha de Madeira, em Portugal, e pertencia ao Cristiano Ronaldo. Hoje em dia, nesse lugar tem um museu e a casa atual dele é assim. Já essa casinha é bem parecida com a de vários brasileiros médios. Ela fica em Campina Grande, na Paraíba, e quem cresceu nela foi a Juliette. E hoje em dia, a ganhadora do BBB, influenciadora e cantora, mora numa casa assim, que não se parece nem um pouco com essa primeira. E essa casinha colorida aqui? Ela fica na Ilha de Barbados, e acredite ou não, quem cresceu nela foi a Rihanna. Hoje em dia, ela é uma atração turística e a Rihanna mora nessa casa aqui. Já essa casinha de madeira foi a casa de infância do Eminem. Hoje em dia ele tem várias propriedades e mora nessa mansão aqui. Os castores fazem pausas enquanto mastigam árvores, pra escutar se a árvore não tá prestes a cair neles. Esse castor passou o dia todo mordendo esse tronco, mas à noite ele esperou, escutou e saiu de perto, porque sabe o que vai acontecer. E no fim o tronco cai bem onde ele tava. Celebridades que são banidas de lugares. Ariana Grande foi banida de uma loja de donuts na Califórnia, porque lambeu todos os donuts que estavam expostos na loja, e isso fez o estabelecimento perder nota de higiene na avaliação. A Madonna foi banida de uma rede de cinemas dos Estados Unidos, porque usou o celular durante uma exibição de 12 anos de escravidão. Já Will Smith foi banido de participar do Oscar por 10 anos por motivos óbvios, enquanto Kanye West foi proibido de participar dos Grammys por causa do seu comportamento nas redes sociais. A Paris Hilton foi banida de uma rede de resorts porque estava portando coisas ilegais, enquanto a Lindsay Lohan foi proibida de pisar numa rede de hotéis porque tá devendo 47 mil dólares pra eles. E por fim, a Gretchen é banida dos Estados Unidos, porque morou lá por um tempo e foi acusada de trabalhar ilegalmente. Celebridades que previram as próprias mortes. Aos 14 anos, Kurt Cobain disse pra um colega de classe que ia ser rico e famoso, mas que morreria igual ao Jimi Hendrix, aos 27 anos no auge da sua glória. E foi literalmente isso que aconteceu. O escritor Mark Twain previu o momento exato da sua morte. Na sua biografia, escreveu que, como ele tinha nascido durante o cometa Halley, em 1835, imaginava que ele morreria quando ele aparecesse de novo, em 1910. Ele faleceu no dia 21 de abril de 1910. O cantor de blues Jack Wilson morreu ao vivo na TV enquanto cantava a letra "Meu coração está chorando", e meio que também teve uma premonição da sua morte. O Jimi Hendrix gravou uma música que se chamava Balada do Jimi, e nela dizia que estaria morto dali 5 anos. E quase exatamente 5 anos depois ele faleceu de overdose. O Tupac também teve uma premonição da sua morte, lançando uma música meses antes do seu assassinato. E ela dizia: "Fui baleado e assassinado. Não posso contar como aconteceu palavra por palavra, mas eu acho que a gente nunca vai saber." E por fim, o Abraham Lincoln teve um sonho 10 dias antes do seu assassinato, no qual um presidente era morto por uma pessoa. Celebridades que têm fobias estranhas. A Megan Fox tem muito medo de papel seco. Ela disse que não consegue nem encostar no papel se ele não tiver molhado. Como que ela limpa a bunda? O Jungkook do BTS morre de medo de micro-ondas, e ele sempre sai de perto porque acha que vai explodir. A Oprah tem fobia de chiclete, e ela tem tanto medo que baniu qualquer pessoa de mascar no seu estúdio, inclusive o público. A esposa do Kevin Bacon tem muito medo de desenhos animados de comida falante. Sim, é isso. E se ela vê qualquer desenho assim, passa mal e vomita. Celebridades que têm fobias estranhas. A Megan Fox tem muito medo de papel seco. Ela disse que não consegue nem encostar no papel se ele não tiver molhado. Como que ela limpa a bunda? O Jungkook do BTS morre de medo de micro-ondas, e ele sempre sai de perto porque acha que vai explodir. A Oprah tem fobia de chiclete, e ela tem tanto medo que baniu qualquer pessoa de mascar no seu estúdio, inclusive o público. A esposa do Kevin Bacon tem muito medo de desenhos animados de comida falante. Sim, é isso. E se ela vê qualquer desenho assim, passa mal e vomita. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Jenna Ortega consegue comer qualquer pimenta sem